Este é um pequeno tutorial da DS2CD4312F-I, tá? Uma câmera IP da Hikvision com 1.3 megapixels, uma low light, uma câmera que trabalha em baixa luminosidade. Suas características principais: ela é uma câmera varifocal que vai de 2.8 a 12 milímetros. Tem WDR real de 120 dB, tá? 3D DNR, usa o codec H264 mais o codec H264, resolução máxima vai de 1280 a 1024, tem BLC, HLC, ROI e sobreposição. Ela também trabalha em determinadas condições e vai também até 60 fps se for necessária a configuração. Obviamente, a maioria das câmeras IP da Hik, ela suporta o armazenamento em rede via NAS, tá? Faz acionamento via cruzamento de linha, detecção de intrusão, desfocagem, mudança de cena, detecção de movimento, detecção de face, tá? Desconexão, trabalha nos padrões ONVIF S, G, né? O PSI, o CGI e o ISAC. Ela tem uma singularidade que ela pode trabalhar em condições de menos 30 até 60 graus. É uma câmera bastante resistente, com grau de proteção IP66 e que suporta inclusive a inclusão de um cartão de memória com até 128 GB. Essa é a tela de login, é um padrão mais antigo da Hik, onde você precisa digitar o nome do utilizador e a senha. A linguagem é escolhida aqui acima, à direita, ela vem em português, inglês e chinês. E o nome do utilizador padrão é admin, minúsculo. Vou colocar aqui a senha e vou mandar fazer o login. Está me dando um alerta porque a senha que está configurada é bastante simples e a Hik já tem uma política de muitos anos em que as senhas simples devem ser alteradas, tá? Como é para treinamento, a senha está simples mesmo e eu só vou concordar. Direto para a área de configuração, para a aba de usuário, tá? Então eu vou começar a análise olhando item por item, para reconhecer item por item, tá? A parte de sistema, onde eu tenho ali o nome do dispositivo, né, o número do dispositivo, modelo, número de série, versão de encoder, número de canais e número de HDs, tá? Essa câmera ela tem as suas características, ela pode receber um cartão de até 128 GB. Né? Aqui em cima as configurações de tempo, onde eu vou selecionar o fuso horário, aqui eu vou colocar para o Brasil, né? Brasil é -3, né? Que é onde está o Brasília. Onde eu posso também configurar o NTP. Tá? No caso aqui, o NTP-BR, eu vou abrir aqui para que fique fácil para o pessoal visualizar, o NTP-BR. Aqui o endereço IPs dos vários servidores de NTP, ou seja, servidores que dão a hora na internet. Tá? Eu vou usar isso logo primeiro aqui. Vou copiar. Vou acionar aqui, vou substituir esse time do Windows aqui. Tá? Aqui é o intervalo em minutos, 1440 minutos são 24 horas. Tá? Então aqui a princípio ele está fazendo 24 horas. Eu particularmente uso sempre para poder fazer uma verificação de hora em hora. Então eu coloco 60 minutos. Quando fazer um teste, aqui o teste bem sucedido, ele foi lá, verificou, junto ao servidor. Tá? E aqui, se eu quiser, eu faço a sincronização com o computador que está fazendo acesso. Está bem diferente, tá vendo?
Tá? 10 de 2018, eu vou botar aqui para ele sincronizar e vou mandar sincronizar agora. Então ele já colocou, já acertou 3 de 3 de 2020, às 20 horas e 44 minutos. Tá? Já está certa a hora da câmera, eu vou guardar. Tá? Já acertou, mas eu vou deixar o NTP ativo. Então esse macete serve para eu acertar a data hora da câmera e aí eu coloco o NTP. Tá? A manutenção, aonde eu posso reinicializar o dispositivo, dar um restart nele, restaurar os parâmetros de fábrica, com exceção do usuário e os parâmetros de IP, tá? E restaurar todos os padrões para o padrão de fábrica. Aqui está a palavra omissão, foi uma tradução que não ficou boa, mas você ali restaura para todos os padrões de fábrica, tá? Inclusive para inativar a câmera nos padrões da RAID. Aqui é a importação de configurações, onde eu posso salvar, aqui eu exporto, tá vendo? Eu faço toda a configuração do equipamento e posso exportar os dados da câmera. E aí, eventualmente, num outro dispositivo de mesma marca, mesmo modelo, eu posso importar e não ter que ficar refazendo tudo, só replicar. Eu simplesmente copio e ele copia todas as configurações. Aqui a atualização remota, onde eu posso indicar o local do arquivo de um novo firmware, uma atualização de firmware e atualizar a câmera. Aqui os controles para a porta 232, né, RS232 que a câmera tem. A câmera também conta com uma RS485, tá? Aqui o controle de horário de verão, que é o Data Short Time, tá? E aqui a parte de ativar a luz infravermelho, tá? Eu posso desligar isso na câmera. Aqui na parte de rede, eu tenho os controles dos adaptadores de rede da câmera. Então eu tenho o tipo, né, se ativo ou não o DHCP, ou seja, eu digo para a câmera que ela vai receber o endereço IP a partir do roteador localizado na rede, ela se pluga a rede e recebe o endereço IP, tá? Ou eu estabeleço o endereço IP. Esse botão de teste serve para indicar e para testar se o endereço que eu estou indicando ele está livre na rede. Ela faz um teste e me diz se o IP está livre na rede, tá? Ali a máscara de subrede, o gateway, tá? Se vai haver IPv6, ó, e a forma como ele será configurado. Tá? Aqui servidores de DNS, tá? Aqui as configurações de porta, as portas padrão da RAIC, então HTTP vai ser 80, RTSP 554, HTTPS 443 e a porta de servidores, né, do RTK 8000. As configurações para DDNS, né, Dynamic Domain Name Service, onde eu posso ativar, a câmera entende o RAID de DNS, o IP Server, o DIN DNS e o NoIP. Para todos isso eu já tenho pré-configurações, bastando eu inserir o usuário e senha. As configurações de PPoE, para aqueles que ligarem a câmera diretamente no modem para fazer o link. SMNP, protocolo. As configurações para o 802.1. O QoS, a priorização, né? A Quality of Service. A priorização de tráfego, se vídeo, evento, controle. Tá? As configurações para FTP, como todo bom usuário da RAIC sabe, os equipamentos da RAIC permitem armazenamento de imagens e informações via FTP. Então se configura um servidor FTP e a câmera manda as informações diretamente para esse servidor. Tá? A ativação aqui do PNP, né, do Universal Plug and Play. As configurações de e-mail, a câmera nos permite configurar e-mails, né, servidores de e-mail, para que em eventos ou alarmes ela literalmente envie um e-mail com as informações. Ao fazer isso eu posso inclusive selecionar aqui o tempo
de quanto em quanto tempo ele enviará imagens anexas. Então, num exemplo simples, se eu colocasse aqui um analítico inteligente que ela tem, um evento inteligente que ela tem, que se chama cruzamento de linha, e dissesse que eu quero que isso seja disparado através do e-mail, ela estaria me enviando o e-mail para o e-mail que eu indico, tá? Um desses receptores aqui, tá? Ela me enviaria os e-mails a cada 2 a 5 segundos. É só a configuração, tá? As configurações padrão de NAT, né? As portas que são automaticamente configuradas. E aqui para aqueles que necessitam as configurações do HTTPS, o servidor seguro de HTTP. A parte de configuração de vídeo e áudio, onde a gente vai encontrar os controles de streaming, né? A câmera tem o stream principal, o fluxo secundário, né? O subfluxo, e um terceiro stream. Tá? Essa câmera tem 3 streams, não tem só 2, ela tem 3. Tá? E aí que você seleciona o que ela vai fazer. Ela é uma câmera de 1.3 megapixels. Ela vai me permitir só vídeo e áudio e até a resolução de 1280 por 1024. Tá? Aqui as configurações de bitrate, qualidade de vídeo, tá? Frames por segundo. Né? Aqui a parte de áudio, a câmera tem entrada e saída de áudio, é uma câmera bastante completa, ela tem entrada e saída de áudio, com essa respectiva codificação, né? Aqui a ROI, vocês estão me vendo no meu escritório, então essa é a tela da câmera com ROI. ROI é região of interest, ou seja, a câmera está selecionando a região que me interessa. Por exemplo, aqui eu vou desenhar a área. Então, essa região é a região que me interessa. Então, o que eu vou colocar nessa região? Aqui eu digo o stream principal. O que acontece quando eu faço isso? Quando eu faço isso e guardo, a câmera passa a entender que a região que está dentro daquele quadrado que eu fiz é a região que tem a maior resolução. Ou seja, qual a região? Qual a resolução? A resolução do stream principal. Aquele pedaço ali vai guardar proporcionalmente a resolução do stream principal. O restante da imagem, a parte externa ao quadrado que eu fiz, vai guardar a resolução do substream. Isso me possibilita uma economia de espaço em disco e banda de rede. Tá? Mantendo uma imagem que seja da melhor resolução que o equipamento pode oferecer, na região que realmente interessa. Há exemplos onde isso é bastante utilizado e encaixa bem. Por exemplo, portas, onde você tenha imagens onde você tem uma porta e a câmera pegue muita parte do céu, muita parte externa, mas o que te interessa é um pequeno trecho da imagem, uma parte menor da imagem, que você precisa que esteja a melhor resolução possível. O restante, o céu, os pássaros voando, não são coisas que te interessem, né? Não são coisas importantes. E você então deixa aquela parte ali, né, fazendo uma resolução mais baixa. No caso dessa câmera, ela tem 4 regiões possíveis. Então eu posso definir uma outra região, até 4 regiões importantes. Ela vai guardar proporcionalmente, né, a resolução nos espaços que a câmera tem selecionado. Tá? E aqui eu posso ativar o rastreio de rosto. Então ela vai perceber que tem um rosto humano e vai ficar marcando esse rosto, transformando ele numa região de interesse. O Dual VCA é uma configuração que prioriza os VCAs. Tá? A parte de recorte ao vivo, que é um trecho, aqui está a tela toda, né? Mas eu posso reduzir isso e pegar só uma parte
da tela para que a câmera faça a extração só daquele pedaço. A parte de tratamento de imagem, eu vou fazer configuração de brilho, contraste, saturação, nitidez. Interessante isso observar nas câmeras IP da Haier. Todas as câmeras IP da Haier têm essas configurações e isso ajuda bastante. Isso é muito interessante porque permite a você um controle que as câmeras analógicas não lhe dão, na sua maioria. Tá? Então eu tenho aqui o modo de exposição, eu tenho o controle sobre a alternância entre dia e noite, eu posso dizer que horas eu quero ou se eu quero isso automático. Então, em casos em que você precisa que a câmera entre no modo dia, ou seja, que ela saia do infra e venha para um determinado horário, porque você sabe que no ponto existe uma luz ou existe uma situação que você quer ver colorido, você pode configurar isso. Tá? As definições de luz de fundo, onde você ativa o BLC, o WDR e o HLC. Essa câmera tem essas características muito interessantes, principalmente a parte do HLC, que é a parte que configura o highlight, né? a compensação de luz alta. Tá? Essa câmera é bastante indicada para quem precisa focalizar uma área onde há uma incidência grande de luz na câmera. E o objeto de desejo, o objeto, o foco da câmera, né? O objetivo da câmera está ou paralelo, tá? ou atrás dessa luz. Então, o HLC ajuda bastante nessa função, com essa tarefa. Aqui, equalização de branco, a melhoria da imagem, né? Os ajustes de vídeo, rodar. Essa câmera ela tem a função que a gente chama de função corredor, né? Ou então a rotação, mais conhecido popularmente como função corredor, onde eu giro a imagem da câmera, tá? em 90 graus. Então, uma câmera que tem um formato 16:9, ela vai ficar no formato 9:16. Por que o nome de formato corredor? Exatamente por isso. Quando você bota uma câmera focando um corredor, você vê muita parede e pouco corredor, porque ela está com a imagem deitada. Quando você vira ela no modo corredor, você passa a ver mais corredor e menos parede, porque você ficou ela num formato mais longilíneo, né? mais longo. Vou voltar aqui. Fechamento das saídas locais. Aqui a configuração de OSD, nome da câmera, data e hora. Por padrão, tomar atenção porque a Haier, como um padrão internacional, ela usa o padrão inglês e o inglês bota mês de ano. Tá? Então prestem atenção nisso. Para colocar do jeito que o brasileiro usa mesmo, que é dia, mês e ano. Aqui é a parte de sobretexto, onde eu posso escrever textos, aparecer. E aqui, aparece o texto. Eu posso escrever até 8 textos na imagem, na mesma câmera. Aqui a máscara de privacidade. Máscara de privacidade é uma cobertura que é inserida na imagem para que ela tenha uma sobreposição de um quadro que impeça a visualização e gravação de determinado trecho da imagem. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar aqui, eu vou ativar. Se quiser desenhar, eu não quero que essa área aqui seja vista. Então, a partir de agora, toda a gravação, toda a visualização desse trecho da imagem estará sobreposta com aquela máscara ali. Ok? Vou mandar remover. A sobreposição, deixa eu guardar. A sobreposição da imagem, diz a coordenada, né, Y e X, para eu dar o posicionamento, ela vai colocar lá uma sobreposição da imagem. Área de segurança, o controle de usuários, tá? O método de autenticação,
se eu permito ou não a visita anônima, ou seja, aqui nesse caso eu estou dizendo que não está inativo, ou seja, não pode, só pode acessar a câmera quem tiver usuário e senha. E eu posso filtrar os endereços. Então, por exemplo, eu posso fazer uma lista de endereços IP que podem, ou uma lista de endereços IP que não podem acessar a câmera. Então, numa medida de segurança, eu posso dizer, por exemplo, que só o IP do DVR pode acessar a câmera. Então, fixo o IP do DVR e digo que ele pode acessar a câmera. Qual outro pode? Mais ninguém. Então, qualquer outro IP que venha não vai conseguir acessar a câmera. Tá? Aqui é a parte de segurança, o SSH, tá? Bloqueio de registro irregular, quando eu preciso fazer o registro de usuário e você não consegue fazer o login, ela bloqueia para acesso. Tá? Aqui a gente já está configurando a detecção de movimento, tá? Onde eu posso ativar a detecção de movimento e dizer o que eu quero que aconteça quando houver a detecção de movimento, né? Aqui, ó, notificar o centro de vigilância, que é mandar um alerta para o IVMS ou para o HiConnect, né? Né? Os dois. Enviar o e-mail, aquela configuração de e-mail que eu falei anteriormente. A carregar uma imagem para o FTP, ou seja, ela vai detectou o movimento, ela vai tirar algumas fotos e vai mandar isso para o FTP. Tá? Disparar no canal. E aqui, como eu tenho saídas de alarme, essa câmera ela tem duas saídas de alarme. Então eu digo qual saída de alarme que eu quero que dispare. Então ela vai disparar aqui uma ou outra, ou as duas saídas de alarme. Tá? Ativar a marca a falsificação, onde ele vai criptar a imagem. Tá? Aqui as entradas de alarme, como é que eu vou sair, dar nome e o que vai fazer, por exemplo, aqui, ó, as mesmas configurações, o que eu vou acionar, uma saída pode acionar a outra. Aqui é a entrada, aqui é a saída. Aqui é a exceção, tratamento de exceções, tipo o HD, ou seja, o cartão de memória está com erro, ou está cheio, se você não marcar para regravar, né? Se houver um conflito de endereço IP, tudo isso pode dar um aviso, um alerta que pode ser via notificação no IVMS, notificação no HiConnect, uma notificação no HiConnect, enviar o e-mail, o disparo e a saída de alarme. A parte mais inteligente está aqui, que é os eventos inteligentes, né? Os VCAs. Aqui eu começo com a detecção de exceção de áudio, ou seja, uma alteração no áudio. Eu posso configurar a câmera para fazer uma perda de áudio, ou seja, aqui se parar de escutar, eu anexo à câmera um microfone, né? Ligo a ela um microfone, e se ela parar de captar áudio, ela dá um alerta. Ou então, se o áudio subir muito, alguém gritar, por exemplo, ela dispararia um alerta. Ou então, se alguém emudecer. Por exemplo, é um lugar barulhento, é um lugar que está sempre ruído, e se de repente ficar mudo, né? Ela não perdeu o sinal de áudio. Entenda que perder o sinal de áudio é uma coisa, ficar em silêncio é outra coisa. Ela não perdeu o sinal de áudio, ela pegou e ficou em silêncio. Ou seja, se é um local que está todo mundo falando uma coisa, alguém mandou calar a boca por algum motivo, um assalto, alguma coisa assim, ela dá um alerta. Tá? A detecção de desfocagem, quando alguém desfoca a imagem, né? Alguém borra a imagem. A mudança de cena, quando a câmera é virada para uma cena diferente da que ela estava. Tá? Então ela está sempre olhando, por exemplo, para um determinado local que tem uma porta. Alguém vira ela para a parede, então ela vai dar um alerta. A detecção de rosto, que serve para você, ela perceber que o que está na imagem é um rosto humano, tá? E ao perceber que é um rosto humano, ela dispara um evento, que normalmente é gravar, tá? Ou eventualmente pode ser qualquer outro daqueles alertas, métodos de ligação que a gente tem, que são a notificação do centro de vigilância, enviar e-mail, carregar um FTP. Uma aplicação básica seria, por exemplo, você coloca a câmera num local onde não devem entrar pessoas. Então você coloca essa câmera nesse local e pede a câmera para configurar o alerta, tá? A detecção de rosto.
Quando alguém entra, a câmera dispara uma sirene, através de uma série de alarmes, dá um alerta no HiConnect ou no IVMS. Aí pode começar a gravação. A detecção de intrusão, ali já tem uma área marcada, inclusive, onde você pode setar um local, uma área, um quadrilátero, onde quando entra alguma coisa, tá, a câmera dá um alerta. No mesmo padrão de alerta que a gente tem nos outros eventos. A de entrada de região, tá, onde da mesma forma eu desenho uma região, tá, e aí quando alguém entra nessa região, há um alerta. Cabe aqui fazer uma observação no que se refere à diferença entre detecção de intrusão e entrada de região. Na detecção de intrusão é necessário, tá, que eu indique um percentual do perímetro, né, do quadrilátero que eu desenhei, que deve ser ocupado, e um tempo que ele deve ser ocupado. Então, por exemplo, uma aplicação da detecção de intrusão é a famosa vaga do pânico, né, que o pessoal usa em condomínio para instalar alertas. Então você vai lá, a câmera está focando uma área de estacionamento e você desenha em cima de uma vaga o seu quadrilátero ali, a sua área de intrusão. E determina que, por exemplo, quando ocuparem 80% daquela área, por mais de 5 segundos, 6 segundos aqui no caso, há um alerta. Então uma pessoa parando ali, entrando ali, não vai disparar a área de intrusão. Uma criança, um cachorro, não vai haver um disparo. Tem que ocupar a área que você determinou pelo tempo que você determinou para que haja uma detecção de intrusão. Já na detecção de entrada de região, isso não existe. Quando eu determino o polígono, pouco importa o tempo ou o tamanho, né, desculpe, a ocupação em que aquilo que entrou na área vai dar da área. Ele entrou, então ele vai receber o alerta. Tá? A detecção de saída de região é o processo inverso da entrada. É muito usado, por exemplo, para monitorar postos de segurança. Então, por exemplo, vamos dizer que ali naquela região tem sempre alguém andando, um segurança está sempre naquela região. Então, eventualmente, se você percebe que ele saiu, por qualquer que seja o motivo, você recebe um alerta. Então, quando alguma coisa que está ali, ou o objeto que sai dali, sai, é uma saída de região, e aí é feito o alerta. Tá? A detecção de bagagem abandonada, ou seja, eu vou determinar uma área dentro da imagem, que se eu aguardar ali, dependendo de qual a sensibilidade, eu determinar e lá, abandonar um objeto ali por um determinado tempo, aqui no mínimo é 5 segundos, mas eu posso chegar até 20. Por 20 segundos, por exemplo, eu dou um alerta dizendo que se abandonou um objeto ali. Tá? A detecção de remoção de objeto, que é o inverso da bagagem abandonada, ou seja, eu tenho um quadro, uma área, onde eu tenho, deixa eu limpar aqui, por exemplo, nesse meu canto aqui, ali eu tenho um ventilador. Então, nessa área, eu tenho ali, se alguém for ali e remover, né, esse objeto saiu daquela região por mais de 5 segundos, há um disparo. Tá? Esses são os eventos inteligentes dessa câmera. O armazenamento, aqui eu faço o controle dos cartões de memória. Tá? Então eu posso colocar um cartão de memória, posso ativar da mesma forma que eu faço em um DVR, a gravação normal, a gravação por detecção de movimento, por alarme, né? Todos aqueles parâmetros que eu posso usar dentro de um DVR, eu posso usar diretamente na câmera. Tá? Aqui, ó, a administração do cartão de memória, né? Inclusive os percentuais que eu quero, eu posso reservar um percentual para que ela guarde aquelas fotos, como aquelas fotos de FTP que ele envia, ou fotos que eu tiro, mando fotografar. Então ela pode guardar isso e reservar um espaço do cartão
com esse fim específico, tá? Aqui as configurações dos NAS. NAS são aqueles armazenamento em rede, né? Uma forma mais simples de explicar, onde eu vou indicar ali o endereço IP e o caminho faixa. Então, como a maioria das câmeras IPs da RAIC, além de ela me prover ou eu poder armazenar as imagens nela mesma através de um cartão de memória, eu também posso montar um sistema usando câmeras com essa característica para armazenar em um servidor NAS na rede. Ou seja, eu não tenho a obrigatoriedade, né, de ter um NVR ou um DVR, eu posso ter só o servidor NAS lá com a quantidade de discos que eu calculei correta para atender a minha necessidade e simplesmente mandar que a câmera grave em determinada pasta, ela vai fazer a gravação na pasta que eu indicar. Tá? Aqui as configurações de instantâneo, né, das fotos, JPEG, resolução. Tá? E aqui uma característica bastante interessante da câmera, que é a contagem de pessoas. É uma contagem bastante rústica, de primeiras versões, mas é bastante útil. E aqui eu controlo onde a linha fica, tá? Aonde a linha fica, e a direção em que eu considero entrada e saída. Então aqui no nosso exemplo, a entrada está de cima para baixo. Então, quem passa pela linha vindo de cima para baixo é considerado entrada. E quem passa no sentido contrário é considerado saída. Tá? Aqui a parte de reprodução, para quando você tem um cartão de memória, ela, igual a um DVR, ela tem lá toda a parte de reprodução, onde ela vai mostrar os dias que o cartão tem armazenado, os eventos de log, ou seja, tudo que foi feito na câmera, todo tipo de alteração que foi feito, ela vai armazenar. Mas para isso tudo ela tem que estar com cartão de memória, tá? Não vai conseguir armazenar nada sem cartão de memória. Aqui a parte de visualização padrão da câmera, então tem a tela principal, e uma parte bastante interessante, onde eu faço uma série de controles. Aqui a forma de exibição, ó, 4x3, 16x9, a tela padrão na resolução que ela tem, e aqui a janela padrão. Tá? E aqui eu escolho qual o fluxo que está sendo exibido. Aqui está o principal, mas eu posso botar o subfluxo ou o terceiro stream. Reparem que aqui no caso o terceiro stream está configurado para a mesma resolução do stream principal. Tá? E aqui, qual é o codec que eu estou usando? No nosso caso, eu estou usando o Windows, então eu tenho o Web Component. Mas se eu tivesse ou desejasse mudar para o QuickTime, também era possível. Tá? Ao lado direito aqui eu tenho os controles de PTZ, ó, vou chamar eles aqui. Então aqui eu tenho os controles de PTZ. Toda a câmera IP vai apresentar esses controles. O detalhe é que, como ela não é uma PTZ, ela é só uma varifocal, nem todos os controles vão funcionar. Aqui vão funcionar especificamente os controles de zoom e foco. Então, aqui menos um, aqui mais um. Tá? Então eu vou botar aqui, ó, bater aqui nesse botão para fazer ajustar o foco automaticamente e ela vai ajustar o foco lá. Tá? Eu posso fazer um ajuste mais fino. É sempre uma questão de você ajustar. Essa câmera ela não tem foco automático, então você tem que ajustar a câmera. Reparem, ó, eu mandei fazer um ajuste, ela está com um plástico ainda em cima dela, tá? Ela está com plástico na lente, então eu vou fazer o ajuste para acertar o foco. Ó, passei um pouquinho, ó, tá um pouquinho embaçado. Então é uma questão de você corrigir isso você mesmo, tá? Ajustando aqui o controle de foco da câmera. No caso do controle PTZ, é só isso que essa câmera permite. Tá? Aqui embaixo, eu vou fechar o controle PTZ, eu tenho aqui ligar o microfone, tirar fotos, mandar filmar, e a parte de zoom.
eu tive, né? Ó, vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4 níveis de zoom. Tá? Então essa é uma pequena apresentação, um pequeno manualzinho da DS2CD 4312F-IZS da Hikvision. Tá? Obrigado.